tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência à nossa querida matéria de matemática e nós vamos entrar em uma outra frente, que a gente vai ver, a princípio, aritmética. Essa frente aqui vai ser a frente que eu vou chamar de matemática 1 e hoje a gente vai ver, na primeira aula, a introdução à teoria dos conjuntos. E a gente vai ter noção do que é um conjunto, do que é um subconjunto, saber relacionar os conjuntos e os seus elementos e também realizar operações básicas dentro dessa noção de conjunto. Mas antes da gente seguir com a matéria, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, divulgue. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer matéria, deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar, beleza? Bora trabalhar! Primeiro a gente vai começar então com a noção de conjunto, né? Antes da gente saber trabalhar com conjunto, a gente precisa saber o que é um conjunto, não é mesmo? O que é um conjunto então? O carinha lá em 1800 bolinha, ele definiu o conjunto como sendo um agrupamento de objetos bem definidos, discerníveis, de nossa compreensão e percepção, que a gente chama de elementos desse conjunto. Ou seja, o conjunto é basicamente tudo aquilo que a gente consegue agrupar em elementos que façam sentido entre si. Por exemplo, se a gente pega os elementos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente pode colocar esses elementos dentro de um conjunto que faz sentido pra gente chamar dias da semana. A gente também pode pegar, por exemplo, o conjunto das regiões turísticas do estado de Goiás. E a gente também pode pegar vários elementos que são anos, reunir esses anos em um conjunto que vai se chamar títulos do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Matematicamente falando, a gente vai ter três maneiras de representar o conjunto. A primeira delas é a enumeração ou listagem, que é basicamente a gente pegar um conjunto e falar assim, ó, esse conjunto tem 1, 2, 3, 4 e 5. A segunda maneira da gente fazer isso é através da propriedade, em que a gente define uma propriedade matemática que descreve o nosso conjunto, sem ser colocando item por item. Então, por exemplo, esse mesmo conjunto A e anterior, ele também pode ser definido pela propriedade, em que x pertence aos inteiros, tal que 1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 5. A terceira maneira da gente escrever, denotar esse conjunto também é pelo diagrama de Venn, em que a gente desenha uma bolinha e dentro dessa bolinha a gente coloca todos os elementos que pertencem efetivamente a esse conjunto. Uma curiosidade aqui é que esse símbolo que a gente utiliza para descrever um conjunto para propriedade, em que x pertence aos inteiros tal que, esse tal que foi esse mesmo cara que definiu o conjunto que introduziu esse símbolo matemático aí. Curiosidade que ninguém queria saber, né? Foda-se. Tá aí. Agora a gente vai relacionar os elementos do conjunto com o próprio conjunto. Ele tem o elemento 1, certo? 1 pertence a esse elemento. E a gente escreve ele desse jeito aí. 1 pertence a A, esse E tortinho aí. O 7, ele é um elemento que não pertence a A. Então a gente indica isso por 7, o Ezinho, só que agora cortado. Importante frisar que noção de pertencimento é sempre relação elemento-conjunto. Um elemento pertence a esse conjunto, sempre pertencer, beleza? Ok. E aí a gente vai ter alguns conjuntos que são especiais. Que conjuntos são esses? São três. O primeiro deles é o conjunto vazio, que é um conjunto que simplesmente não possui elementos. E a gente pode escrever ele dessas duas formas aí. O segundo conjunto é o conjunto unitário, em que apenas um elemento satisfaz a propriedade dele. Então, ó, um exemplo aí, x pertence aos naturais, ou seja, x é um inteiro positivo no tal que 4 é menor que x, que é menor que 6. Ou seja, qual é o único elemento que está nessa propriedade que pode ser o nosso conjunto? Só pode ser o 5. Ou seja, como esse conjunto tem apenas um único elemento, ele é um conjunto unitário. E a gente tem também o conjunto universo, conjunto de todos os elementos que a gente está relacionando com um determinado objetivo. Dado essa noção de conjunto, a gente pode também ver as noções de subconjuntos. O que são subconjuntos? Um conjunto A é subconjunto de outro B, se todo elemento de A também for elemento de B, certo? Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos dias da semana. Então, vamos colocar que a gente tem um conjunto A, que esse conjunto é o dia é definido pelo conjunto A é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, certo? E aí disso a gente vai pegar e vai formar um subconjunto, que a gente vai chamar de final de semana. Então esse conjunto é um conjunto só de sábado e domingo, certo? Então este conjunto A, que é sábado e domingo, ele está dentro de um conjunto maior, que é dos dias da
semana, certo? Vamos pegar um exemplo mais matemático? Então aí eu coloquei um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A é tudo isso daí. Ele tem o 1, o 2, mas ele também tem o 3, o 4 e o 5. E o conjunto B ele tem somente o 3, o 4 e o 5. Para indicar essa relação entre esses conjuntos, a gente pode usar essa notação aqui, em que B está contido em A. Ou seja, B é subconjunto de A. A gente também pode dizer que o A contém o conjunto B, e aí a gente escreve ele com esse símbolo, ao contrário. Lembra que eu tinha frisado para vocês que elemento pertence? É por causa disso, porque quando a gente está falando de elemento, o elemento sempre vai pertencer a um conjunto. Por exemplo, nesse caso aí, o 1 pertence a A, o 2 pertence a A, o 3 pertence a A. Quando a gente está falando de conjunto e subconjunto, é sempre contém e está contido. O B está contido em A, o A contém o B. A gente não pode falar que o B pertence a A. Isso não pode ser dito matematicamente falando, é errado, certo? Então, subconjunto está contido, elemento pertence, certo? E aí a gente pode, então, dado isso, fazer um pequeno exemplo aqui para a gente entender melhor como é que esses elementos se relacionam. Então, dados os conjuntos A, 1, 2, 3, B, 3, 4, C, 2, 3, verificar se as sentenças a seguir são verdadeiras ou falsas, certo? A letra A aí fala que o A contém o C. Então vamos ver. O C é o elemento 2 e 3. O A tem esses mesmos elementos? Tem. Então o A contém o subconjunto C? Sim. O C está contido em A, certo? O conjunto B não está contido em A. Vamos ver? O B, ele tem os elementos 3 e 4. E o A tem o 1, 2 e o 3. Os elementos de B estão todos em A? Não estão. Ou seja, ele pode estar contido em A? Não pode. Ou seja, verdadeira. O B não está contido em A. Letra C. C contém A. Falso. Por que é falso? Porque é exatamente ao contrário. É o A que contém o C. Não é o C que contém o A. Porque o A é o conjunto maior e o C é o pequenininho que está ali englobado no A. Certo? Letra D. Ele fala que o 1 pertence ao conjunto B. O conjunto B é 3 e 4, né? Ou seja, falso. O 1 não pertence ao B, ok? Letra E. 2 não pertence ao C. Vamos ver. O conjunto C é 2 e 3, ou seja, o C tem o elemento 2? Tem. Então 2 pertence a C. Então, falso. Ele pertence sim. Letra F. 2 não pertence a B. Verdadeiro. O conjunto B é formado apenas pelos elementos 3 e 4. O elemento 2 não pertence a B. Letra G. 1, 2 não pertence a A. Muito cuidado aqui, galera. Esse tipo de escrita é sempre o peguinha. Por quê? Toda vez que a gente coloca os elementos entre chaves, o que a gente está fazendo aqui é colocar uma notação de subconjunto. Então a gente não está falando dos elementos 1 e 2 separadamente. A gente está falando de um subconjunto formado pelos elementos 1 e 2, certo? Então, como eu falei para vocês, subconjunto não pode pertencer a um conjunto, é sempre a noção de estar contido ou não. Então, como isso, 1 e 2 é um subconjunto, ele realmente não pode pertencer a. Não é assim que a gente escreve, então verdadeiro. Letra H. O subconjunto 2 e 3 está contido em A? Sim. A gente pode fazer um subconjunto com os elementos 2 e 3 desse A. Letra I. 1, 2 e 3 está contido em A. Verdadeiro. A gente também pode fazer um subconjunto com os números 1, 2 e 3 do A, certo? A gente pode englobar dentro de um outro conjunto os elementos que já estão englobados pelo A. Operações com conjuntos. A gente pode fazer diversas operações. A primeira delas é a união entre os conjuntos. Então, dados aí dois conjuntos, A e B. Eu vou escrever esses dois conjuntos no diagrama de Venn. Então, o A aí com seus elementos 2, 3, 5 e 7, e o B aí com seus elementos 0, 2, 4 e 6, certo? Percebam que o A e o B, eles dividem um mesmo elemento, que é o 2, ok? E aí, a união entre os dois vai ser simplesmente a gente pegar todos os elementos dos dois. Então, os elementos da união de A com B vão ser 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como o 2 aparece tanto no conjunto A quanto no conjunto B, a gente não precisa escrever ele duas vezes, é redundante. Graficamente falando, no diagrama de Venn, a união fica nesse formato, ok? E a gente pode representar ela com A, esse Uzinho e B, ok? A outra
operação importante que a gente vai ter aí vai ser a interseção dos mesmos conjuntos A e B com o mesmo diagrama de Venn. A interseção de A com B é tudo que eles têm em comum. O que eles têm em comum? Eles têm em comum o elemento 2, então a interseção de A com B é o 2. Graficamente falando, a gente tem esse meinho aqui que é compartilhado tanto pelo círculo de A quanto pelo círculo de B. E como a gente escreve isso? A gente escreve A inter B, que é o U da união, só que virado de ponta cabeça. A próxima operação importante que a gente vai ter aí vai ser a diferença entre os conjuntos. Também vou pegar o mesmo exemplo de A e de B com o mesmo diagrama de Venn. A diferença entre A e B é retirar do A todos os elementos de B, certo? Então, o A, a hora que a gente retira 0, 2, 4 e 6 desse conjunto, sobra só quem? Sobra só o 3, o 5 e o 7. Graficamente falando, a gente tem esse conjunto aqui, que é do círculo de A, a gente retirou o círculo de B. E a gente pode escrever da mesma maneira que a gente escreve uma subtração normal, A menos B. E percebam aqui, vai ser muito importante a ordem que a gente vai fazer isso. Porque nessa mesma situação, se a gente pegar e fazer a diferença entre B e A gente agora está pegando todos os elementos de A e retirando do B, ou seja, a hora que a gente tira o 2 do B, a diferença entre B e A fica 0, 4 e 6, bem diferente do que era anteriormente. E a gente escreve isso graficamente através do círculo do B retirado do círculo de A, o que seria o B menos A, ok? A última operação que é importante aí pra gente é o complementar de um conjunto, ok? O complementar de um conjunto ele vai ser o seguinte, vamos pegar dois conjuntos aí, A e B. Se vocês perceberem, eles são os mesmos conjuntos que eu peguei para explicar para vocês o que era um subconjunto. Então, a gente sabe que o B ele é um subconjunto de A. E o complementar do B em relação ao A vai ser o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Basicamente, é tudo que falta em B para completar o A. Ou seja, o complementar do B aí em relação ao A seria os elementos 1 e 2. Por quê? É isso que falta para o B ter para ele conseguir ser o próprio A. A gente escreve isso como o Czão, o B e o A embaixo. Isso é o complementar do B em relação ao A. A gente também pode falar aí que o complementar de B em relação a pode ser dado por A menos B. Mas tomem cuidado com isso. A gente só pode dizer isso quando a gente está falando de um subconjunto de um outro conjunto. Quando a gente está comparando um conjunto A com um conjunto inverso, ou seja, com todos os elementos, a gente pode escrever o complementar da seguinte forma, que vai ser o A com uma barrinha em cima. Vamos fazer algumas aplicações dessas operações? A primeira aplicação aí se trata de couro cabeludo. Vamos para um exemplo sério agora? Vamos! Em uma pesquisa com uma turma de ensino médio, verificou-se que 15 alunos praticavam basquete, 25 alunos praticavam futebol e 7 alunos praticavam as duas atividades. Sabendo que 10 não praticavam nenhum dos dois esportes, determine. Letra A, o número de alunos que praticam apenas basquete. Letra B, o número de alunos que praticam basquete ou futebol. E letra C, o número total de alunos entrevistados. Vamos com calma aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser desenhar esse esquema através do diagrama de Venn, certo? Então a gente vai ter um conjunto total, a gente vai ter a bolinha da galera que joga basquete e a bolinha da galera que joga futebol, ok? Toda vez que a gente tiver um tipo de exercício como esse, a gente sempre vai começar pela meiuca, pela interseção, ou seja, pelas pessoas que jogam futebol e basquete ao mesmo tempo. Se vocês forem ali no texto, quantos que praticam as duas atividades? 7 alunos, então a gente vai colocar 7. E aí a gente vai ver ali, ó, 25 alunos praticavam futebol. Mas a gente não sabe se eles praticavam somente futebol, né? Vocês concordam que junto daí dessas pessoas que praticam futebol, tem alguns que praticam basquete também. Quantos são os que praticam basquete também? São esses 7 que a gente colocou aí na interseção, certo? Ou seja, na bolinha do futebol, no total, tem que ter 25 alunos. Mas aí já tem 7. Ou seja, quantos que praticam somente futebol? 25 menos 7, 18. A gente tem também 15 alunos que praticam basquete. 15 alunos é o que tem que ter na bolinha do basquete, de todo mundo que pratica basquete. Mas a gente já sabe que 5 também praticam futebol. Ou seja, quantos praticam somente basquete? 15 menos 7,
8. E aí a gente sabe que 10 não praticam nenhum, então 10 vem aqui do lado de fora. Então, letra A, o número de alunos que praticam apenas basquete. Então, as pessoas que praticam apenas basquete são aquelas em que não estão englobadas também pela bolinha do futebol, ok? Então, seriam 8 pessoas. O número de alunos que praticam basquete ou futebol é todo mundo que pratica basquete, pratica futebol ou pratica os dois, certo? Então a gente vai ter a soma de 18 mais 7 mais 8, que vai dar 33. E por fim, letra C, o número total de alunos entrevistados. Vai ser todo mundo que pratica os esportes, 33, mais as pessoas que não praticam nenhum dos dois, que são 10, que tá ali de fora. Então, 43 pessoas no total, certo? Na próxima aula, então, a gente vai ver sobre os conjuntos numéricos. O que são números naturais, o que são números inteiros, o que são racionais. E a gente vai ver também como é que a gente faz operações com intervalos numéricos, quando a gente coloca os números naquela linha e vai fazendo a união, a interseção, a diferença, ok? Não percam essa próxima aula, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.